Oi, 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 talk taças. Eu falei tudo errado. Já comecei tudo errado. Quer começar de novo? Não, a gente vai aqui porque aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui, mais uma honra, mais um convidado ilustríssimo que nós vamos ter a honra de entrevistar hoje, bebendo aqui um espumante nacional que nós já vamos falar. Eu sou a Carol Melo e espero que você tenha um excelente momento aqui hoje com a gente. Eu sou Ju Haddad, vocês já nos conhecem, mas eu vou apresentar o nosso convidado que abriu uma brecha na agenda dele e que é uma honra já, de antemão. Ele é fundador e CEO de uma das grandes escolas aqui do Brasil, a Enocultura. Viveu em Londres por 10 anos, onde iniciou sua carreira no universo do vinho. Em 2007, ele tornou-se embaixador para o Brasil e México do International Wine Challenge. É isso? É isso aí. Em 2012, recebeu o aclamadíssimo DIP WSET e atualmente estuda para o Master of Wine. Que é o diploma, né? Que é o nível máximo do WS. E assim, vamos falar? É uma honra receber Super. aqui Thiago Mendes. Tive a honra, o prazer de ser aluna dele nos dois níveis. A gente sabe da sua agenda, a gente tá muito feliz. Estava na listinha lá logo no começo. Quem a gente quer chamar? Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente hoje. Bora falar de vinho? Bora falar de vinho. Tô super feliz de estar aqui. Queria mandar um abraço para todo mundo que segue vocês também. Que são muitos alunos aí da Enocultura que fazem parte da audiência de vocês. Vocês são duas profissionais que eu admiro bastante. Não apenas por ser nossa aluna, mas acima de tudo por estar inovando dentro dessa indústria e levando conhecimento para quem quer aprender mais sobre vinhos. Adoro falar sobre vinhos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe. Inclusive, uma coisa que ele sempre falava em aula, até brinquei com ele no dia que nós nos conhecemos. Ele fala assim, olha, não pode morrer antes de tomar esse vinho. Não pode morrer antes de visitar esse lugar. Ele sempre falava isso e hoje a gente vai pedir para ele falar um pouco desses lugares, desses vinhos. Vai ser uma aula totalmente desconhecida, totalmente divertida. Mas o mais legal, a gente vai conhecer um pouco do Thiago, falar um pouco do cara por trás da Enocultura, do cara por trás da aula, do cara por trás do DIP, do Master of Wine, enfim, tudo Legal. isso. Bora lá. Começar do começo? Esse vinho é para beber ou é para ficar vendo ele? Claro, vamos começar com um brinde? Vamos começar com brinde, Claro. por favor. Vinho, ele podia ser só pra decorar, porque ele é lindo. Bora Adoro fazer um a brinde? Também Cheers. adoro. Hoje a gente tá bebendo Um pisato. que é um Brut Rosé, que é esse aqui, ó. Não sei se não der pra gente mostrar, a gente coloca a foto. Método clássico da tradicional, Pisato, né? né, Carol? Clássico, elaborado desde 2007. Acho que 2007, né? 2007. Ele Isso tem... mesmo. Elaborado pelo método tradicional, fica 15 meses em contato com as leveduras e aí a gente vê esse super corpo. Depois do degorgement, depois que as leveduras são retiradas, ele ainda fica 2 meses lá envelhecendo. 75, essa safra vai mudando, tá? Pode mudar, mas essa em especial, 75% Pinot. E aí eu sempre digo, é o meu estilo de espumante, porque eu adoro o Pinot em espumante, porque traz esse corpo, essa personalidade maior. 25% de Chardonnay. Super opção daquele coringão que a gente fala, né, Ju? Pra harmonizar. Super coringa. Harmônico, enogastronômico, equilibrado. Tem Agora uma perlage e tem uma cremosidade em boca. E além impecável. de tudo isso, delicioso, aquele fácil de você presentear, excelente custo-benefício. Tudo que a Pisato faz, a gente não provou nada ainda que a gente não gostasse, mas esse é um dos meus queridinhos deles. Flávio Super é um opção. gênio. Inclusive um beijo, um abraço aí pro pessoal todo da Pisato, Flávio, toda, a né? Jane, todo mundo. Família Todo toda, é isso mundo. aí. E a gente tá muito bem acompanhado hoje, hein? Claro, não tem como errar com Pisato na mesa. Eu gosto bastante, eu acho que o Flávio é um cara brilhante, super criativo, e eu não duvido nada se ele não tenha colocado aí, sei lá, alguma coisa de até 5% de Merlot vinificado em branco, por conta dessa cremosidade que É tem na verdade. boca, saca? Mas enfim, ele dificilmente fala dos temperinhos que ele põe ali, das coisinhas que ele faz mas extra. isso Mas- deixa Mas, de estar vamos único. falar, a casa do Merlot não, pode ser que tenha colocado mesmo aí. O um Merlot da pouquinho. região.
Não É duvido. incrível. Mas esse espumante tá maravilhoso. E, como eu disse, mesmo que ele não tivesse bom, ele já é lindo. Olha essa cor maravilhosa, né? Eu Mas gosto- além de tudo, é... Eu gosto muito desse volume de boca Também que ele adoro. traz, mas ao mesmo tempo ele traz uma sofisticação, que são essas frutas de bosque. Essa frutinha vermelha um tanto quanto azeda. Ela é sutil, ela é delicada. Então, a boca é volumosa e você está esperando uma explosão, mas ela é sutil, ela é delicada. Elegante. E faz com que você queira beber mais e mais. Porque uma garrafa, às vezes, é pouco. É verdade, é verdade. Ele te convida realmente ao próximo gole. Extremamente convidativo. Concordo plenamente com esse volume de boca. Com É o que a gente... É o nosso estilo. A Ju, ela não falava tanto de espumante, mas agora ela... Não, agora eu fiquei fã, porque a Carol me viciou em espumante, entendeu? Era o estilo que eu menos provava. Teve aula comigo. Mas aí, ela colocou um chipzinho aqui. Todo fim de semana, toda semana, eu preciso abrir um espumante. Ai, quiçá uma champa de vez em quando. E olha, tá vendo? E esse é um excelente exemplar, super opção aí. Se vocês não conhecem ainda os espumantes, eles têm uma linha grande. Inclusive, esse é do método tradicional, mas enfim, tem de vários tipos. Conheçam e todos com excelente custo. Entregam muito mais em taça do que você vai ter E a pago, gente com vai certeza. colocar aqui todo o endereço, todas as informações para você conseguir comprar. Se você não achar em São Paulo, você vai, com certeza vai achar Pelo no site da deles, Pisato, isso porque eles mesmo. entregam no Brasil Mas é o inteiro. fácil. Mas esse é a linha da Pisato é Sim. fácil de encontrar, às vezes até em mercado e tal. Não vai ser Mas um às problema. vezes na cidade da pessoa não é tem, verdade, né? fato. Não, e facilmente, né? Fizer um curso da Enocultura, vai ter algum vinho da Pisato. Tomei. Facilmente. Foi assim Então, que eu acho que eu, inclusive, conheci. Pronto, casou. Pisato mais Enocultura, não tem erro, né? Não tem. Inclusive, da Enocultura aqui, a gente também vai deixar todas as Os informações, contatos. os contatos, e a gente vai pedir desconto. Você viu, né? Não custa nada. Bora começar essa entrevista? Como vocês duas se conheceram? Não. O entrevistado aqui é você. Nem tente mudar de assunto. Então vamos começar, né, Vamos Carol? falar como você conheceu o vinho? Sempre bebeu? Veio de família com essa cultura de beber vinho ou não? Como é que foi? Imagina. Minha infância inteira foi regrada pela cultura e tradição adventista dentro da minha família. Então, meu irmão mais velho é pastor, hoje mora nos Estados Unidos, meu tio é pastor. Então, essa cultura cristã sempre foi muito vívido dentro de casa. E quando eu fui morar em Londres, aos 23 anos de idade, eu vi que, puxa, era muito comum o consumo de vinhos na rua, nos bares, nos restaurantes, no dia a dia. Faz parte do dia a dia das pessoas. Não que eles sejam alcoólatras, mas, obviamente, quando você está jantando fora, num restaurante, o consumo de vinho é comum. Você vai em todas as mesas. E aquilo sempre me chamou muito a atenção. E aí, em um determinado momento do meu desenvolvimento profissional, eu entendi que, puxa, tudo aquilo que eu já estudava e fazia não fazia mais sentido, eu estava buscando um novo caminho. O que você estudava, Ti? Eu estudei moda. Legal. Olha, nada a ver, né? Nada a É. ver, nada a ver. E foi Não, se bem pra que- Londres estudar moda. Eu estudei Gente, moda. se bem que acho que vinho também combina Oh, bastante com super. moda, Olha, eu hein? acho que tem muitos conceitos da indústria de Sim. moda que devem ser aplicados na indústria de vinhos. E eu Sim. busco isso em todas as ações da enocultura. Mas o universo... Bom, e algumas coisas dividem em comum, que é o egocentrismo dentro da moda e o egocentrismo no universo de vinhos. Acho que melhor a gente não entrar nesse tema. Mas estudei moda, cheguei a trabalhar na Louis Vuitton de Bond Street durante uma Uau. semana. Eu falei, isso aqui não é para mim, realmente. Eu não Jura? consigo lidar. Exato, não consegui lidar. Trabalhei 4 anos na Reiss, em Covent Garden, depois que eu me formei na London College of Fashion, depois que estudei na London College of Fashion. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, isso aqui não é para mim, eu não consigo lidar com isso. E aí eu estava buscando vários novos caminhos. E aí foi um momento que eu fui trabalhar no International Wine Challenge. Isso foi em 2007, na verdade 2006, mas 2007 foi quando a gente assinou um contrato. E eu vim pela primeira vez para o Brasil para visitar a Serra Gaúcha e poder falar da competição. E logo no primeiro bate-papo, com a primeira vinícola, que eu não me recordo agora, eu entendi que, poxa, se eu não aprendesse sobre vinhos, se eu não estudasse o universo de vinhos, eu não ia conseguir desenvolver essa função. Ponto final.
E aí, nessa jornada, eu me recordo que eu estava visitando uma associação e me comentaram de um brasileiro que estava estudando para o Master of Wine, que ele disse que eu ia na Júnior. Isso foi em 2007. Ele ainda não tinha o título. Ele estava no estágio 3, no research paper dele. E, puxa, voltei para Londres, procurei o Júnior online, entrei em contato com ele, batemos um papo. Ele me recebeu, na época ele trabalhava para a Cohen Winders. E ele falou assim, olha, Thiago, a minha recepcionista aqui tem um nível 3 e está fazendo nível 4 de diploma. O caminho aqui a seguir. E ele me deu inúmeros exemplos de áreas de atuação dentro da indústria de vinhos. Ele falou, puxa, mas sem educação, sem WSET, as portas vão ser mais difíceis para você. Porque o universo, na Inglaterra, fala e respira essa escola, essa instituição, essa linha de pensamento. Então, eu saí de lá e fui direto me inscrever no nível 2, fiz o nível 3, terminei o nível 3. E aí foi o momento que eu falei, puxa, eu acho que eu quero viver disso. E aí eu entendi que para que eu pudesse me tornar um educador no Brasil, na Inglaterra, o mínimo necessário, exigido, seria o nível 4 diploma. E esse foi o momento então que eu entrei nessa jornada no meio de 2010, para começar então a estudar vinhos a sério. Porque até então você faz o nível 1, nível 2 e nível 3, é ok. Você aprende sobre os países, sobre as regiões e tal. O nível 4 o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas voltando para a pergunta... Não, eu não venho de uma família que respira vinhos, que vive vinhos, que fala sobre vinhos ou que consome vinhos. A minha mãe fala, você é a ovelha negra que mudou da água para o vinho em Londres. Não vão para Londres se vocês não querem aprender sobre vinhos. Não vão para lá. Essa virada do jogo na minha vida. A minha ida para Londres. E quanto tempo que demorou para você, do início do WSET até o DIP... E até o Master of Wine, que você agora também já está ingressando e estudando. Olha, entre o nível 2 e o nível 3, eu acho que levou entre 6 a 8 meses. Então, acho que o nível 2 eu fiz provavelmente em 2007 ou 2008. E o nível 3 eu fiz quase no ano seguinte. O nível 4, bom, todos os cursos da WSET são cursos muito caros. Para quem mora no Brasil, para quem mora em Londres. Ele é caro para quem ganha em libras, ponto final. Então, eu dei uma pausa por mais ou menos 2 anos para que eu pudesse, entender se esse era o caminho mesmo, e 2, juntar dinheiro. O ponto principal não era somente o dinheiro, a questão financeira, mas principalmente o tempo necessário de dedicação à minha família e aos estudos. Porque naquela época o Otto nasceu em 2007, ou seja, eu já era pai aos 28 anos de idade e precisava dar atenção dos dois lados. Manter uma família... e me preparar profissionalmente. Então, em 2010, eu consigo iniciar o diploma e terminar em 2012, ou seja, foram em 2 anos, mais ou menos, entre 2 semestres, 2 blocos de aula, para conseguir terminar as 6 unidades, as 6 provas. E foi super difícil por conta desse conflito interno eu tenho uma esposa que precisa de atenção no relacionamento, eu tenho um filho que precisa de atenção, eu tenho uma casa que precisa ser cuidada, eu tenho um diploma que eu preciso focar e eu tenho um trabalho que eu não posso deixar a peteca cair, porque é o que paga a minha conta, né? Mas foi um projeto aí de mais ou menos 4 anos e meio entre o nível 2 até o nível 4 diploma. Não me arrependo. E sempre quis fazer o Master? Então, o Master of Wine veio num momento em que eu entendi o seguinte. Eu tenho hoje 42 anos de idade e eu pensei, puxa, qual é o próximo passo na minha vida? Vou estudar viticultura, virar um viticultor? Não, nem a pau. Não é para mim, eu não sou homem do campo. Quero muito fazer vinho e tenho projetos já na área, mas eu não sou homem do campo. Estudar enologia, puxa, no Brasil, acho que não é o caminho. Eu talvez estudaria fora do Brasil. Não que o Brasil não tenha know-how, é que, puxa, sair de São Paulo e ir para São Roque todo dia, ou ir para o Rio Grande do Sul, eu não sei se acho que esse é o meu caminho. Agora, para quem está à frente da educação, para quem respira vinho e visita inúmeras regiões produtoras, o Master of Wine faz mais sentido. Então, é muito mais uma jornada pessoal, uma questão de continuar aprendendo, evoluindo, contato com pessoas, do que qualquer outra coisa. É uma jornada muito mais pessoal do que profissional. Eu entendo que muitas pessoas fazem Master of Wine para conseguir deslanchar uma carreira. Não é o meu caso. Para mim é muito mais um desafio pessoal aos 42 anos que eu penso qual é o próximo passo. Se eu não tiver um desafio, não faz mais sentido a vida, né? Só beber vinho não funciona. Precisa estar associado com a educação. Sim. Então esse é o meu universo. Legal.
E como começou essa jornada da educação aí na enocultura? Porque até então você estava se profissionalizando, estava cursando, mas quando veio a ideia de repente, abrir uma escola de vinhos para ensinar sobre vinhos? Quando eu entrei no diploma, a ideia já era montar uma escola, já era viver da educação. E o mercado, o foco já era o Brasil. Então eu já estudava o Brasil, já tinha visitado as outras escolas aqui no Brasil. Isso foi provavelmente em 2011. Então eu já entendia o que estava rolando e já entendia que para que eu pudesse me estabelecer, eu precisava ter o diploma. Para que eu pudesse, então, ministrar os cursos de nível 1, nível 2 e nível 3, é um pré-requisito ter o nível 4 para ministrar o nível 3. E eu entendia que o meu sucesso eu não poderia simplesmente delegar para outras pessoas ministrando o curso. Eu precisaria estar à frente do meu negócio. Então, eu fui me profissionalizar, fui me capacitar para que, então, eu pudesse começar o projeto. E aí, por volta de 2012, eu já estava mais preparado para voltar para o Brasil. Já estava com tudo organizado aqui, a casa, a família. Camila ainda não estava a fim de voltar para o Brasil, mas ela falou, puxa, se é o que você quer, bora lá, né? E eu, ao mesmo tempo, entendia que, puxa, não era justo para minha mãe e para minha sogra não verem os netos crescerem. Os únicos netos morando fora do Brasil e tal. Então, fazia sentido para minha família, naquele momento, retornar para o Brasil depois de 10 anos morando na Inglaterra. O Otto já tinha ali 5 anos, em 2013. O Bernard tinha 1 ano e pouquinho. Então, foi um momento que nós retornamos. E eu retornei para o Brasil quando eu completei 10 anos de Londres. Ou seja, eu sabia que se eu ficasse mais tempo, eu ia ficar tentado em pedir minha cidadania inglesa e provavelmente não voltaria. Então, puxa, fazia parte do meu plano desde o início do diploma, em 2010, poder viver do vinho, ministrando curso através da educação. E foi uma jornada maluca, né? Porque empreender no Brasil é super difícil. Cada vez você escuta de uma nova lei, puxa, você precisa agora contratar uma empresa que faça a gestão dos seus colaboradores da parte de saúde, precisa ter uma inspeção anualmente, para ver se as cadeiras são ergométricas e assim por diante. Aí você fala, caramba, putz. Então, é ultra complicado, foi super difícil no começo, mas 10 anos se passaram, estamos aí. Era uma das perguntas até que a gente ia fazer. Como é que é empreender no mercado de vinhos do Brasil? É muito difícil, precisa colocar muito dinheiro, precisa ter muita paciência. É um nicho pequeno aqui para o nosso país, né? Não é um nicho grande. Uma vez que a gente tem 70% da população que não toma vinho fino. Não, que não tem condição. E não tem condição também de bancar, né, um vinho desse. Como é que é? Quiçá no geralzão. Quiçá um curso, né? Exatamente. Olha, é desafiador. É prazeroso, mas é desafiador. Eu acho que o primeiro questionamento que quem quer empreender no vinho é qual é o meu objetivo. Porque se eu quiser realmente viver disso, será que é possível, né, viver bem na indústria de vinhos? E se eu for empreender, como eu empreendo? Em que área eu empreendo? Então, eu entendo que existem canais ainda que podem ser explorados. Como, por exemplo, hoje na Inglaterra, é muito comum você ter uma agência de vinhos que representa inúmeras vinícolas e vendem esses vinhos ou assinam um contrato de exportação para supermercados. Então, ninguém compra, importa vinho e vende para o supermercado. Eu represento uma vinícola, eu apresento para o supermercado, faço um contrato anual e o supermercado importa direto e eu ganho uma comissão minúscula, 3% do volume de vendas. Esse é um serviço que é muito pouco oferecido hoje no Brasil. Então, você tem uma ou outra pessoa que tem esse tipo de serviço e representa 2 ou 3 vinícolas. Mas não em grande escala, por exemplo, 80 vinícolas. Então, esse é um segmento que hoje não existe, que precisa ser criado. E eu tenho certeza que a maioria dos compradores de vinhos em supermercados não tem o know-how ou a habilidade de falar 2 ou 3 línguas, 2 ou 3 idiomas para rodar o mundo e saber exatamente em que porta bater. Então, esse serviço viria de encontro à necessidade dos supermercados, por exemplo. Simplesmente importar vinho e tentar colocar vinho em restaurantes ou em lojas, puxa, você é mais um entre milhares, né? Você precisa ter um propósito. Por um lado, ser nichado, focado em Alemanha, ou Borgonha, ou Itália, pode ser um caminho. Por um outro lado, você sempre vai ter um cara pentelho, um comprador pentelho, que fala, puxa, mas não tá em Chile, Argentina? E se você tiver só Chile e Argentina, vai ter alguém falando, pô, mas tem França? Então, assim, você nunca ganha como vendedor de vinho. Mas, se você consegue encontrar vinhos que o líquido vale muito mais do que o valor de revenda, então esse é o momento que o consumidor final fala, puxa, eu comprei um vinho por R$150, quando na verdade vale 200.
Eu acho que ali está o segredo para você ter um bom desempenho ao importar vinhos e revender. Mas você é mais um entre um universo gigante. Na área de educação, é engraçado porque assim, eu tenho inúmeros alunos que fazem os cursos, querem se tornar educadores e eu super incentivo, porque eu acho que quanto mais pessoas falarem sobre vinhos, quanto mais experiências educacionais forem ofertadas, mais esse consumidor ganha gosto por isso e em algum momento da vida dele ele vai fazer algum curso de alguma escola de vinhos e quem sabe a própria enocultura, a própria WCT. Isso é muito comum. A gente tem muito aluno que fala, já fiz ABS, já tive lá com a Alexandra Corvo, já fiz curso no Pão de Açúcar, participei lá do encontro da Mistral, adoro vinhos, quero aprender mais sobre vinhos e agora eu quero me qualificar e ter uma certificação internacional. Então eu não vejo uma concorrência entre as instituições. O que eu vejo é que, diferentemente da Inglaterra e dos Estados Unidos, onde quem faz curso de vinho são profissionais ou pessoas que estão migrando de carreira, isso é 90%. No Brasil, 90% de quem faz vinho são consumidores que adoram a história e querem saber. Vale a pena pagar R$800 por um Barolo? Vale a pena pagar R$1.200 por um Barolo? Faz sentido pagar R$800 por uma garrafa de Pinot Noir vindo da Borgonha? Será que Malbec de R$400 é bom? Porque eu gostava tanto do de 80. E é engraçado porque logo no final do curso de nível 1, o aluno sai de lá falando: todo mundo me falava de Cabernet Sauvignon e eu gosto de Beaujolais, eu gosto de Pinot Noir. Então, os nossos alunos são consumidores ávidos para entender o que eles genuinamente gostam e querem comprar. Então, eu acho que tem oportunidade ainda de empreender na área de educação. O Brasil é gigante, não precisa ser só São Paulo, saca? Você tem aí Campinas, com 2 escolas em Campinas. Santo André tá disponível, saca? Não tem ninguém fazendo um trabalho legal em Santo André. Você pensa no Rio de Janeiro, puxa, só tem uma ABS no Rio de Janeiro. Você pensa em Brasil afora, né? Tem Brasil inteiro aí para ser explorado na área de educação. Mas não é um mercado fácil. A gente brinca que para você ter R$1 milhão ou $1 milhão, você começa com 100 milhões e você termina com 1 milhão. Então é muito fácil ter 1 milhão. Ou conquistar 1 milhão, ou manter 1 milhão na conta se você começar com 100 milhões. Você vai perder muito dinheiro. E é uma pena, porque a gente tem aí, nos últimos anos, histórias de grandes empreendedores que investiram muito, mas que depois de 5 a 7 anos desistiram. Não é fácil. Então, talvez uma dica é: comece aos poucos. Vai testando o mercado e vê se é para você. E venha para somar, porque olhar os grandes e criticar não é o caminho. Olha os grandes e fala: puxa, o que eles não estão fazendo e que tem um possível mercado? Os grandes conquistaram o mercado ou construíram o mercado. Eles têm mérito também, são parceiros, deveriam ser parceiros. Com certeza. Vamos falar um pouco dos cursos. Quando vocês começaram a enocultura, há 10 anos, já era focado em WST? Como é que vieram os outros? Qual é a ideia de diversificação? A WST é hoje uma das principais instituições de ensino do mundo. Você tem ali a CMS, a Court of Master Sommelier, mas você não tem essa estrutura de aula, nível 1, nível 2, nível 3, com aula em sala de aula, onde você ensina. Com a CMS é um pouco diferente. A WSET tem uma estrutura muito clara de ensino e uma linguagem muito internacional. Então, assim, o que você aprende hoje no Brasil está sendo ensinado no Japão, está sendo ensinado na China, está sendo ensinado na Austrália. Então, você chega para uma vinícola na Austrália e fala: puxa, eu fiz o WSET nível 3, ele sabe o quanto você sabe sobre vinhos. Mas fala: puxa, eu estudei na escola tal. Ele fala: será que ele sabe com Chablis? Saca? É meio que isso. Então, é uma certificação internacional. Fazia sentido para mim trazer a WSET dentro do meu portfólio. Mas chega um determinado momento que os alunos terminam o nível 3 ou não querem ir para o nível 4 por uma série de fatores. Um deles aqui é um curso totalmente ministrado em inglês. Né? E caro. Eu não acho que ele é caro. Eu vou te falar o porquê. Hoje, um profissional que termina o diploma está entre grandes profissionais do mundo. A gente está falando aí de 5 mil profissionais do mundo. Ok? Tem portas abertas no mundo inteiro. E hoje no Brasil, claramente ele ganha acima de R$10 mil. Claramente. Ok? Isso quando não está num cargo de diretoria e não se torna sócio da empresa onde ele trabalha. Existe uma demanda para isso. E não tem essa mão de obra disponível. Se você faz um programa do Le Cordon Bleu, te custa mais de R$120 mil para trabalhar onde? Restaurante. Em qual restaurante? Quem está contratando? E a quanto vão te pagar? Eu tenho um amigo, um chefe Cordon Bleu, trabalhou em grandes restaurantes em Mayfair, em Londres.
e está tentando fazer consultoria, está tentando engrenar aqui no Brasil, as propostas chegam de 3 mil a 4 mil reais, ou venha trabalhar comigo de graça por 6 meses para colocar no seu currículo. Desculpa, o cara é um chefe condomblé, o cara já fez muita consultoria fora do país. E te custa hoje muito mais do que o diploma. Pensa numa pós-graduação na FGV. Quais portas abrem na FGV e quanto custa hoje? Acima de 80 mil reais. E não abre mais. Desculpa. Já abriu há muito tempo. Não abre mais. Sim. Não, e desculpa, tem um monte de gente, vários profissionais que tem lá FGV, pós-graduação online, e aí você vai ver o cursinho e você fala, não é bem isso. Genuinamente essa pessoa não tem o conhecimento, ela só tem FGV porque fez um curso online e colocou lá dentro. Diploma realmente te dá bagagem, te abre portas no mundo. Por uma bagatela hoje disponível no Brasil a 60 mil reais. A quantidade 60 mil? Em torno de profissionais que tem no Brasil hoje? Olha, né, no Cultura formou em janeiro, nós tivemos 16 alunos que fizeram a prova do D3, que é a prova mais difícil. Se não me engano, nós tivemos 14 alunos que passaram nessa prova. 2 não passaram. Apenas 2 não passaram na parte teórica. Na degustação, todos passaram. Meus então, assim, amigos passaram. É isso aí. Eu imagino que hoje no Brasil, e eu vou fazer uma lista, muito em breve vai ter lá no site da Enocultura todos os profissionais que possuem diploma, mas eu imagino que a gente está aí por volta de 25 a 28 profissionais no Brasil. E muitos deles fizeram por amor e porque adoram estudar vinhos, não necessariamente porque querem trabalhar na indústria. Mas o que eu mais tenho são importadores falando, você pode me recomendar aluno? Então, vira e mexe, a gente faz postagens lá no nosso Instagram sobre oportunidades da indústria. Né? Sim. Então, acho que, sem dúvida, o diploma abre portas. E os outros cursos que a Eno dispõe também são todos, né, com essa questão internacional, né? Sim. Certificações internacionais. Aí nós temos, então, os cursos da Wine Scholar Guild. O único curso que nós temos disponível nesse momento, e que não está disponível, eu já te falo, é o French Wine Scholar. É o único curso que foi traduzido para o português. E eles estão no processo, ou acabaram de terminar o processo de tradução da versão 7 para a língua portuguesa. Então, a gente deve, em breve, voltar a ministrar esse curso com a versão atualizada. Que eu quero Você fazer. ela sempre fala. Porque eles lançaram a versão 7 e nos impediram de ministrar a versão antiga. E claro, como é que eu vou ministrar um curso que já está desatualizado? Está obsoleto. Mas como é que você lança a versão em inglês e não lança as outras traduções? Não faz tudo ao mesmo tempo? Que maluquice é essa? E os outros cursos da Wine Scholar Guild, que é o curso de Itália e de Espanha, aqui é mais um desentendimento comercial, porque eu não acho que é correto a gente ministrar essas certificações em inglês. Eu não acho que é correto. Eu acho que a Enocultura precisa ministrar em português. E eu acho que se essa instituição quer ter a presença no Brasil, é dever deles traduzirem para português, para ter toda a linha de cursos. Então, enquanto eles não trouxerem em português, eu não vou prestigiar meia dúzia de alunos que falam inglês. Desculpa, façam online. Assim que a Wine Scholar Guild entender e assumir o comprometimento com a Enocultura e com o Brasil, eu espero ter esses cursos em português, o que é incrível. São cursos focados em países ultra específicos. Da Espanha eu também quero. Tem muito conhecimento, muito conteúdo. São cursos incríveis, super densos. E eu espero em breve ter esses cursos em português. Vocês têm cursinhos menores também, né, Ti? Que até tem online. Online, correto. E aí, de champanhe, vinhos brasileiros, né? É isso aí. São cursos online que as pessoas podem... As pessoas adquirem. Eles são on demand, ou seja, tá gravado para você. Tem uma lista de vinhos para você comprar, adquirir, assistir durante o curso e tal. Tem um e-book. Então, todo o conteúdo está via e-book. E você tem acesso a esses cursos por 6 meses. Então, é uma maneira de você ou adquirir um conhecimento mais aprofundado num tema específico, numa região, ou, quem sabe, se divertir, se esse é o seu objetivo de final de semana, assistir uma aula, um curso de 2 horas gravado ali para você. E é muito fácil de fazer. Você já fez, Carol, esses Fiz alguns. E é gostosinho não, de mas assistir. É porque não tô puxando o saco, não, porque ele tá aqui, porque eu não sou dessas. Mas os professores são muito legais, né? O pessoal, vocês têm uma didática muito legal, independente, mesmo o WST, porque eu acho que é legal a gente falar. Às vezes a pessoa se matricula achando... Porque a gente aqui no Brasil tem aquele formato de aula do professor na frente, te passando conteúdo. Isso morreu. E no fim do mês, sei lá, do bimestre, você faz uma prova do que o professor te passou.
Exatamente. Isso morreu. Esqueça morreu. tudo que você sabe sobre educação quando você vai fazer WSET. É completamente... E acho que muitos se chocam, né? E se Então, perdem. vamos falar um pouco de como é essa metodologia deles. Boa. E assim, usada no mundo inteiro. Não é que é a enocultura que inventou moda, não, tá? Bom, acho que primeiro, gente boa atrai gente boa, né? Então, a gente tem um timaço aí de professores. Eu tenho um super orgulho dos meus professores. São pessoas dedicadas, são pessoas que estudam, são pessoas preparadas. Alguns são mais acadêmicos, outros são menos acadêmicos. Alguns são mais formais, outros são despojados. Eu acho que quem conhece o Ferrazzo sabe exatamente o que eu estou falando. Ele vai vir aqui, alguns tá são combinado. fora da curva, tipo o Fábio Bosco, mas de uma maneira geral... Fora da curva. Fábio! Mas de uma forma Malucão. geral, assim, você olha a DN, por exemplo, que está em Recife, o trabalho que ela faz é fenomenal, saca? As aulas dela são incríveis. Então a gente tem um bom time e a gente está expandindo esse time. Logo mais vocês vão conhecer novos profissionais aí dentro do time da Enocultura. Além dos professores de fora do país que ministram os cursos de diploma comigo. Então nós temos hoje professores que estão fora do país que ministram essas aulas. Mas falando sobre o sistema de educação da WSET, olha, isso já é o presente, não é nem o futuro, ele é o presente. Meus filhos estudam no Ângulo. E o Bernard está com super dificuldade, porque todas as tarefas que ele faz, ele precisa fazer um upload dentro da plataforma. Não fez, perdeu ponto, acabou. Não é entregar, é fazer o upload da mercadoria, do conteúdo, da matéria. Ainda sábado, o Otto, que é mais velho, estava com dificuldade num tema específico. Ele falou, hoje à noite eu vou ter que... Não vou poder sair porque eu preciso fazer uma videoaula. Falei, puxa, você tem videoaula dentro do sistema Angular? Ele falou, não, pai, eu vou no Google, tem uma série de videoaulas, eu assisto 3 para ver pontos de vista diferentes do mesmo tema. E aí eu consolido o meu entendimento. Então você vê uma molecada hoje de 15, 20 anos de idade, que eles estudam através de inúmeros conteúdos que estão disponíveis na net. Usam o senso crítico, fazem a digestão ali do conteúdo da informação e voltam para a sala de aula preparado. A WSET é o mesmo formato há mais de 20 anos. O aluno vem para a sala de aula já estudado, com conteúdo pronto. Exatamente. Aqueles que acham que vão aprender alguma coisa em sala de aula entram em desespero. Porque os professores começam a contar um pouco da história ou de quando viajou para uma região e o que viu ali ao vive a cores para complementar aquilo que está na apostila, e o aluno fica desesperado querendo aprender. Ele não aprende mais em sala de aula. Claro. Tira dúvida, claro. A gente vai focar em degustação, né? E vai usar a degustação para tirar dúvida do teórico. Se você é daquele old fashion, aquele aluno old fashion, existem escolas por aí que tem uma aula de 2 horas, uma vez por semana, durante 5 anos, para você aprender sobre vinhos. E tá tudo certo, esse é um outro caminho. São formas de pensar e de aprender diferente. E a WSET tem isso que é muito fast track, saca? Muito direto. Por quê? A construção da WSET foi voltada para o mercado inglês, que tem um fluxo, uma troca de colaborador gigantesca. As pessoas, às vezes, trabalham num restaurante por um dia, né? Então, como é que eu consigo treinar uma pessoa em um dia para fazer um serviço de vinhos e saber a diferença de Cabernet Sauvignon e Pinot Noir e fazer uma recomendação de um vinho que vá de encontro ao interesse do cliente e que evite qualquer tipo de conflito na harmonização? Bingo, nível 1. Então, o que é vinho, como é feito o vinho, quais são as principais variedades de uva, qual é o gosto, o sabor, o aroma, como eu degusto o vinho para saber que o vinho não está estragado. E eu vou aprender o mínimo necessário de harmonização para poder falar assim, olha, esse peixe com esse vinho com muito tanino não vai funcionar, você vai ter um gosto metálico na boca. Posso te recomendar esse outro vinho que tem menos tanino? Entendeu? Então, a pessoa em um dia, num sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, consegue fazer um curso e atender uma mesa no sábado à noite. Esse é o foco da WSET. Foi pensando na formação desse profissional. E quando você vai para o nível 2, é a mesma coisa. O foco do nível 2 é a característica das uvas. Qual a diferença de Pinot Noir para Malbec? Então, as principais uvas estão ali, a característica dessas uvas e como essas uvas mudam de acordo com o clima. Então, o foco não é a região. O foco é, qual é a diferença de um Chardonnay que vem de Chablis versus um Chardonnay que vem de Napa Valley? Porque se um cliente fala para você, eu quero um Chablis, ele não sabe que é Chardonnay. Mas você não pode recomendar para ele um Napa. Você precisa voltar para ele e falar assim, olha, eu tenho aqui Clare Valley, que faz um Chardonnay de clima frio sem passagem por barrica, ou esse vinho um pouco mais
topo de gama desse produtor tem uma curta passagem por barrica, similar a um Premier Cru de Chablis. O que você acha? Então, esse é o momento que, no nível 2, o aluno ganha conhecimento, ele sabe entender o estilo do vinho e qualidade do vinho ao ler o rótulo, sem nunca precisar ter provado aquele vinho. Esse é o curso de nível 2. Ele só aprende isso lendo o conteúdo, tirando dúvida em sala de aula e focando na degustação. Porque tem uma coisa, gente, para quem não conhece o curso da Eno, não conhece as apostilas do WSET, a gente compra o curso, aí, por exemplo, daqui 15 dias vai começar meu curso. Eles recomendam que você estude X horas. X horas antes de ir para a semana Da aula, né? das aulas. Que não é muito comum que não é entre o muito público comum, brasileiro, exatamente. né? Então, assim, se você não tem disciplina, porque para estudar vinho, como em todas as outras profissões, você precisa de disciplina. E assim, estudar na Enocultura, o WSET, tem que ter disciplina e ponto. É muito comum, né? Os alunos fazem o nível 1 e passam, fazem o nível 2 e falam que baba. Eu vou pro nível 3. E aí no nível 3, depois ele reclama e fala, não, porque eu fiz as aulas. Muito mais denso. Muito. Porque daí você já subiu mais dois degrauzinhos, Não, né? e tem uma coisa que, pra TDAH aqui, tem coisa que você consegue aprender por associação, mas tem coisa que não dá pra aprender por associação. É decorar, é tabelinha, é pegar e falar margem direita, margem esquerda, insolação. Pegar mapinha pra estudar. Você precisa escrever qual a diferença entre eles. Você realmente... Eu que tenho treinar. uma super dificuldade de memorização, preciso encontrar meios. É claro, se você conhece aquela região, é diferente, né? Mas é um conteúdo denso, técnico, específico e uma cacetada de região junto. Então, você vai falar... A França, ele é dividido em quantos? 5. 5 regiões. Aí, enfim, todas do mundo caindo na prova. Não é um... Então, mas olha, se o aluno leu as especificações, ele sabe o que cai na prova de múltipla escolha, ele sabe o que cai na prova dissertativa, ele sabe como se preparar para isso e ele começa, então, a praticar a escrita dele. Vai dar tudo certo. Agora, o aluno que não sabe a regra do jogo... Chega lá sem estudar... Chega lá sem saber o que vai cair na prova dissertativa... Vai tomar uma cacetada. Chega lá sem nunca ter praticado escrever. Porque assim, uma coisa é falar, já tive em Bordeaux, eu sei de cor e salteado. Dependendo de como foi construída a pergunta, se você vai deixar para refletir sobre o tema na hora da prova, você não tem tempo suficiente para angariar o conhecimento e descrever. Ponto final. Você precisa estar preparado. É uma prova. Não treina. Claro, treina. Mas de qualquer maneira... depois a gente vai falar do diploma, mas... Mas de qualquer maneira, eu acho que assim, olha, hoje, atualmente, é um curso de R$10.080, são 70 vinhos degustados, são 14 ou 15 aulas, é um networking legal pra caramba, os vinhos são muito bem selecionados e escolhidos. A aula é legal também. A aula é legal, o networking é ótimo, ou seja, se você não passou na prova, tudo bem, reestuda, faz a prova outro dia, mas é uma experiência, a gente tenta construir uma experiência que seja marcante pro aluno. Ele sai de lá falando, valia muito mais do que eles me cobravam, embora é um valor alto, mas... E ainda assim, né, a prova é para você ter a certificação e tal. Exato. Eu acho que tem, claro, o seu valor. Mas... Ai, desculpa. O Silvio deixa aqui, né, do meu lado. Mas você conhecer, entender, saber, conhecimento nunca é demais. Nunca é E demais. muito importante o que você começou dizendo, as instituições, elas são complementares. Elas são complementares. Então, às vezes, puxa, fiz ABS, fiz sei lá o quê, fiz... French Wine School, Não, e enfim, de repente mas, a ABS... puxa, deixa eu ver isso aqui. E de repente a ABS você fez porque estava perto de você mora em Campinas, estava perto de você, não tinha curso da WCT lá, de repente o seu empregador te deu uma oportunidade e você foi para a ABS. Eu acho ótimo, a ABS construiu o mercado de educação no Brasil, saca? A ABS construiu esse mercado. Se hoje a gente tem grandes profissionais, é porque a ABS formou essas pessoas. É louvável o trabalho da ABS. E, de novo, tem alunos que não conseguem se adaptar à metodologia da WCT. Não vou estudar sobre vinhos? Não, vai para a ABS. Vai para o Senac. E olha, a gente vai sempre aprendendo. Nunca, tenho certeza, você já está desde 2007, estudando vinho? Desde 2007. Desde 2007, eu tenho certeza que todos os dias aprende. E tem uma coisa, né? A ABS também precisa lembrar que o curso principal da ABS hoje é sommelier.
Se você não quer ser sommelier, se você quer ser só Exato. especialista em vinhos, Perfeito. então você vai direto para a enocultura. Agora, se você quer o serviço, né? Mas a Eno também tem curso de Da sommelier, ISG, da Wine né? School, Da International ISG, Sommelier Guild. que também é completamente diferente da ABS, que também vai te dar o foco. Ministrado por dois Por grandes dois sommeliers, grandes que é o sommeliers. Eduardo Araújo, que Sim. tem um bar de vinhos incrível lá em Florianópolis, e pelo Thiaguinho Locatelli. Eu acho que é suficiente, né? Sim. Locatelli. Tá na Decanter ainda? Tá na Locatelli? Decanter ainda. Aqui vai fazer Que é história. um na fera Decanter. também. E, então, assim, tem público para todos os lugares e metodologias diferentes. Mas o que você ia dizer, que você costuma dizer quando de aprender sobre vinhos? Eu brinco com os alunos, eu falo assim, puxa, a gente estudou bastante o ano inteiro, mas virou o ano, virou a safra, mudou tudo. Então, quando você acha que você estudou Priorat e conhece Priorat, de repente você vai para a região de Priorat e vê produtores que estão inovando, estão fazendo coisas muito diferentes. E aí você volta para a região depois de 10 anos, o estilo mudou. Mudou, verdade. Você olha para Bordeaux atualmente, o estilo mudou, É. os vinhos estão muito mais prontos agora, a extração tânica é muito menor para vinho de segunda linha, por exemplo. Não, a gente vê isso no uma no tendência, velho né? mundo Uma total. tendência. Ao mesmo tempo que a gente vê no novo mundo Também. coisas muito menos, aquele chazão de madeira, aquela coisa que te dá um... Você não vê mais, você já vê coisas mais elegantes, mais, Mais sutis, equilibradas, exato. sutis, delicadas. Exato. Então, assim, a gente acha que sabe alguma coisa Não. e não sabe. E é engraçado. E isso que é bom, né? Acho que é isso que encanta no É isso que vinho. encanta. E até quando você está com vários... cercado de vários Masters of Wine, você começa a falar sobre um tema, ele fala... Posso te falar que eu não sei muito sobre a Hungria, ou eu não sei muito sobre um tema, mas fulano de tal fez uma dissertação sobre isso. Fala com fulano de tal. É isso, ninguém sabe tudo. Óbvio. Ninguém sabe tudo. Que É delícia ouvir você falar isso, porque um dia eu comentei com um profissional, que eu não vou citar o nome aqui, que eu tenho muita dificuldade com a França. É uma coisa que eu sempre A falo gente pra sempre Carol. fala. gente fala França, pra- pra mim, também é difícil. Outro dia nós estávamos no carro, eu peguei uma carona com a Carol, eu falei pra ela, cara, eu tenho dificuldade com a Vamos França. resolver isso. Algumas regiões que eu conheço pouco, que eu preciso estudar mais. E eu falei pra ela, é uma das regiões que me dá dificuldade, porque não adianta, né? Tem que estudar aí? mais, não tem jeito. A pessoa virou e falou pra mim, não acredito que você não conhece França. Eu falei, pô, porque você conhece tudo? Me conta. Então me dá uma aula, tá? Vamos combinar um call, imagina. a gente Imagina. vai fazer. Aí a pessoa titubeou, sabe? Eu falei, não, queridão, não tem como você conhecer tudo de tudo. Desculpa. Não dá. A hora que você for E- ouvir isso de um cara que é candidato a Master of Wine, segura essa, hein, Brasil? E você deve assistir, viu? Ser candidato Você é sabe uma quem coisa, né? Terminar a jornada tá é bom, outra. mas já é de Tudo bem, tá tudo mas bem. pô, eu tô falando de uma pessoa Educador. que tem mais conhecimento do que eu, tá? Em alguns quesitos tem mesmo, e a gente tem que falar isso. Assim, ouvir essa humildade vindo de você, eu acho que é um exemplo para todo mundo que tá aí assistindo e achando que sabe tudo e não sabe. Não, você sempre vai encontrar Nada. alguém que sabe muito mais do que Sim. você em um determinado tema. Isso é Exato. comum. É E tá isso. tudo certo. A Tá gente tudo todo mundo certo, num momento exatamente, tá diferente tudo certo. de aprendizado. É isso. Só E ter acho que o humildade. vinho, ele fascina por isso. Porque se fosse alguma coisa que, exaustiva, né? Até aqui você aprendeu, acabou. Putz. Aí a gente não. chama de cerveja, né? Ai, não é. Ia pra, sei lá, ia pra Aí qualquer a gente outra. chama de cerveja. Me fala, a gente falou aqui de várias pessoas, inclusive várias do seu time de educadores são referências para mim. Mas quem é a sua referência no mundo dos vinhos? Eu tenho algumas referências, por diversos motivos. Eu gosto muito da maneira como o Tim Atkin fala sobre vinhos. A Ju é a maneira louca, como ele a Ju escreve gosta sobre muito. vinhos. E eu acho que ele tem pontos críticos que fazem muito sentido. O ponto crítico dele é sempre muito cirúrgico. Então, eu gosto muito da maneira como o Tim Atkin comunica sobre vinhos. Amanda Barnes é uma outra pessoa que me inspira, porque a Amanda está colocando a América do Sul e redescobrindo a América do Sul. Então, uma série de coisas que a gente acha, não, Chile e Argentina eu conheço tudo. Não conhece. A Amanda Barnes criou mapas de regiões e sub-regiões e está falando de produtores que a gente nunca ouviu falar. E, cara, é um mulherão, desculpa. E está só começando a carreira dela. Oz Clarke e Charles Metcalfe, que recentemente se aposentou, puxa, o Oz Clarke, ele, numa conversa,
No final do International Wine Challenge, a gente sempre tem um bar aberto com gin tônica e cerveja. Então, a gente estava batendo um papo algumas vezes. E ele me falou assim, puxa, eu entrei nessa do vinho para pegar mulher. Porque tinha um clube de vinhos honesto, lá na faculdade. Né? E como eu não tinha dinheiro, acho que ele fez Oxford, se não me falei a memória. Então, puxa, como eu não tinha dinheiro, eu participava do clube de vinhos. E aí eu levava as meninas. E aí, né, eu ia... Né, e foi por isso. E, de repente, eu e o Charles Metcalfe ganhamos uma competição. Fomos para Bordeaux, acampamos em Bordeaux. E aí começou minha carreira como comunicador. Aí você fala assim, cara... É alguém que claramente compete acima de muitos MWs, é uma referência no mundo e não tem nenhuma qualificação formal. Como não se inspirar como pessoa que tem inúmeros livros escritos, né? Como não ter ele como referência? Aí você fala, puxa, mas não tem nenhum brasileiro? Eu tenho vários brasileiros que eu admiro. Admiro o Flávio Pisato. O cara conhece sobre vinhos, assim, ele tá ligado o que tá rolando no mundo, como não admirar ele como enólogo? Tem uma mão perfeita, assim, saca? Ao mesmo tempo, eu olho para outros produtores pequenos. Pega a Bruna da Cristófoli. Porra. Cara, assim, a dedicação que ela tem pela marca dela. Puxa, eu olho pra Bruna e falo assim, uau, mulherão, assim, tipo, super profissional. E ela entende. Você dá feedback para ela de vinhos e tal, ela entende, ela fala, ok, eu entendi o que você tá me falando, beleza, bora lá. Mas esse é o meu estilo, não vou mudar. Ok. Então, assim, eu acho que tem inúmeros profissionais fora do Brasil, que eu tenho como referência, e profissionais que eu admiro no Brasil, porque eu sei que eles têm um comprometimento genuíno com a melhora do produto deles e com o serviço que eles oferecem. Poxa, olha a Alexandra Corvo. Meu, desculpa, eu não amo super profissional de vinho. Super. Talvez você possa não se... a palavra não é familiarizar, mas talvez você possa não se conectar com a maneira como ela... Identificar e comunicar, conectar com a maneira como ela fala sobre vinhos. Mas posso te falar, ela é a única educadora de vinhos da Borgonha para o Brasil. Os caras da Borgonha conhecem ela de cor salteado. Então, assim, puxa, são profissionais que eu admiro, porque construíram carreira e são pessoas honestas, são pessoas justas. Né? E ela é muito didática, gente. Para quem olha, ela é muito didática. Tenho várias pessoas aí que eu admiro. Legal, ótimo. Muito bom. Agora, não sei nem onde a gente está mais, porque a gente pegou aí. Existe algum desejo ainda dentro da profissão, fora o Master of Wine, tá? Sim, Porque você já está neste caminho. Que você ainda quer realizar? Tem vários. O primeiro deles é fazer vinho, né? Sabe, é impossível um profissional da indústria de vinhos, alguém que dá aula, alguém que ensina outras pessoas, não ter feito vinho na vida. Então, eu fiz vinho em 2020 com o Marco De Martino, ajudei ele no processo para fazer o Viejas Tinarras, ou seja, se não tiver bom, Viejas Tinarras. Não, 2020, que ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Já tá sendo comercializado ou ainda não? Olha, quando vai ao mercado? Tenho a menor ideia. É o laranja dele, né? Cara, o âmbar. É maravilhoso. Eu já quero muito provar. Carol, só pra criticar. Não, eu vou te dar uma garrafa. Eu sou a pessoa que dá mas eu quero a 2020. Mas quando sair eu vou te dar a garrafa 2020. Tá bom. Eu aceito, amiga. Eu aceito. Não se nega vinho, negarás falta. É maravilhoso. É Muscadet? É Muscadet. Então, esse é o meu próximo passo. Não é Muscadet. Acho que é... Não era Muscadet, não. Moscatel. Moscatel. Isso. Moscatel. Então, próximo passo é, puxa, eu preciso fazer vinho e quero fazer vinho com parceiros, pessoas que eu admiro ao redor do mundo, legal. Porque eu acho que, puxa, não é só uma questão de colher uva, já colhi. Eu quero fazer vinho, eu quero entender como é fazer vinho em diversas regiões e não no sentido de, puxa, quero fazer e vender e ter uma vinícola, não. Eu quero ter a habilidade de poder transformar uva em vinho para que eu possa ter maior entendimento no momento em que eu estou julgando um vinho. A teoria é linda, só que na prática deve ser completamente... Eu tenho exatamente essa visão. A gente conversou isso com o Alejandro Cardoso. Eu tenho muita vontade, porque uma coisa é você aprendendo, você pega a uva, ou você bota o cacho inteiro, ou prende... Eu escuto pessoas, eu escuto alunos, eu escuto profissionais falando, esse vinho é uma merda, esse vinho é bom, ordinário, ou esse vinho é muito simples. Eu falo, você já fez vinho? Enquanto você não aprender a fazer vinho, desculpa, a sua opinião para mim é irrelevante. Enquanto você não tiver uma experiência ampla no processo, falar de igual para igual com o enólogo e questionar ele por que ele fez o de-steaming da uva, por que ele fez o desengaço ao invés de usar o engaço inteiro numa região que é quente, que o engaço estava
quente ou seca e que o engaço estava maduro, onde ele poderia estar adicionando o tanino e depois extraindo menos tanino na uva, menos cor para focar muito mais a fruta, eu não consigo respeitar um profissional como esse. Então, para que eu possa aprender mais e para que eu possa ensinar melhor, eu preciso aprender a fazer vinho. Eu não consigo tomar um vinho com uma pessoa que não fez um vinho, não é capaz de fazer um vinho e falar mal de vinho. Porque eu acho que a gente não tem... a gente não deveria ser permitido. Desculpa. Você está ouvindo aqui a gente, você fala mal de vinho para as pessoas. Se você não faz vinho, não faça mais isso. Quero fazer uma pergunta. Fale, eu gosto desse vinho ou eu não gosto desse vinho. E fale o porquê você gosta e por que você não gosta. E pronto, aí é seu gosto pessoal. Você Agora, não tá fala falando mal que de algo que você não sabe fazer. Agora. Você iria num restaurante recomendado para uma pessoa que não sabe cozinhar? Uma pessoa que não sabe cozinhar come qualquer coisa, tá cachorro quente na rua. Uma pessoa que não sabe cozinhar come Ele tá qualquer falando de mim, coisa. Juliana? Não, porque seu macarrão é ótimo. Ele nunca comeu seu macarrão com linguiça. Bom, se você sabe fazer macarrão, tá ótimo. O problema é uma pessoa que não faz um ovo frito. Eu não como alcaparra, mas eu comi alcaparra naquele dia. Quer dizer Bom. que a minha amiga tem seus dons. Mas, ó, eu sou capaz de recomendar um Não, restaurante, hein? Mas, ó, Você quero não me voltar, irrite, Thiago. porque eu quero fazer uma pergunta. Manda. Segura essa, Brasil, que eu vou fazer uma pergunta polêmica. Você bebe vinho de garrafão? Eu bebi uma vez. Acho que foi logo em 2013. Eu estava visitando São Roque com a minha mãe e com a minha esposa. As crianças ficaram em casa com a minha sogra. E a gente parou logo na primeira barraquinha e eu parei para visitar uma vinícola, uma barraquinha. Imaginei que eu estivesse talvez em Napa ou que eu estivesse em qualquer outra região produtora, onde as pessoas estão ali oferecendo vinho. Eu entendi que a degustação era paga, paguei. E ele me deu o primeiro vinho e eu não sabia o que fazer, né? Porque todo mundo engole, eu não conseguia engolir aquilo. Levou um tempo para eu entender que eu estava provando uma não vinífera. E eu me recordo de uma consumidora ali na hora falando, porque os vinhos do Chile são muito melhores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o Carmener, não sei o quê. E a pessoa que estava apresentando o vinho nunca bebeu Carmener. Não tinha a menor ideia do que seria. E muito menos conhecimento para falar, você está comparando alho com bugalho. Você tá comparando. Os dois são vinhos, mas isso aqui é uma não vinífera versus um Carmener que é uma vitis vinífera. Então, foi o único momento que eu provei. Isso foi em 2013. E aí eu provei recentemente o projeto da Gabi Monteleone, que são também Bela não Quinta? viníferas. Não, Não, da Bela Monteleone. Ela... Não, porque a Bela Não. Quinta, a Monteleone colocou no Dom, mas eu não sei o No nome. projeto tão acho- perto e tão longe, ela tem um Aham. projeto. Isso mesmo. Eu provei os vinhos. Olha, eu acho que tem potencial. Um amigo meu, aluno nosso, que é o Eduardo Colombi, ele tem uma vinícola em Maria da Fé. Provei também recentemente, fazem 2 anos, o primeiro lote de uma Isabel que ele fez, seco, com 11% de álcool. Tava ok, me lembrava um pouco o Lambrusco de uma certa maneira. Eu falei para ele que ele precisava polir melhor o vinho. Eu acho que o vinho ainda estava meio que selvagem demais. Tinha recém-engarrafado, recém-terminado a fermentação. Eu acho que tem potencial. Eu só não acredito que esses vinhos tenham o potencial de aportar complexidade como muitos outros vinhos têm. E não é o estilo que eu sigo, que eu consumo no dia a dia. Então, puxa, obrigado, Mas valeu. Mas você talvez não respeita. seja a ideia dele. Sim. Então vamos lá, né? Ele não é pra isso. É a Sim, mesma coisa exatamente. de você tomar o Brunello, né? Mal comparando, tomar um Brunello na praia. Porra, continua sendo um Brunello. Mas ele não foi feito pra aquilo. não foi pra Ele não vai aquilo, entregar. exatamente. Inclusive, ele não vai conseguir entregar como Brunello melhor que ele entregaria, né? Enfim, em outra situação. Então, é que eu acho que os vinhos de garrafão, eles tornam a categoria vinhos acessível para a pessoa de baixa renda que, desculpa, não tem condição, porque o vinho é impeditivo, é um artigo de luxo. Não tem condição de pagar um vinho um pouco de maior valor agregado. E pode ser uma 40 porta reais. de É uma entrada. porta de entrada. Mas será que talvez a gente deveria realmente estar produzindo isso? Será que de repente a gente não deveria estar importando vinhos produzidos em grande volume do Chile para atender essa categoria? Esse é um ponto de discussão, entendeu? Eu acho que, e ao meu ver, com todo respeito, né? Quando eu vejo um vinho de garrafão custando R$20 o litro, ok. Porque talvez ainda com esse vinho de entrada a gente não conseguisse chegar nesse valor. Agora, eu vi com esses olhos que a terra há de comer vinhos de mesa a R$70. Aí eu Aí eu acho concordo um hype que por trás, né?
Tem Então, todo um hype por trás. E ok. Aí no a mercado. gente tá falando de um puxa. E o problema não é no consumidor que tá ali, mas ele poderia ter uma experiência muito melhor, enfim, né? A gente... Eu acho que assim, tem um hype por trás, sabe? Você para pra pensar. Estive no Cepa uma vez. Eu acho que não foi no Cepa, mas foi num restaurante que talvez... que a Gabi Fleming estava coordenando junto com o marido dela. O cara cozinha muito bem. E eu acho que ele tinha pego uma carne de segunda, não me recordo exatamente, mas a maneira como ele, sabe, cozinhou, assou, selou, não sei o que, cozinhou de novo. O que ele conseguiu fazer com a carne foi tão incrível, mas tão incrível, que você fala, puxa, essa carne por esse preço deliciosa. Então, acho que tem um limite até onde você pode ir. Eu acho que tem um hype de querer tentar fazer um super vinho através de uma uva crioula brasileira, se a gente pode chamar dessa maneira. Da mesma maneira que no Chile e na Argentina estão fazendo crioulas locais de altíssima qualidade. Mas pensando em preço, acho que tem um limite até onde isso pode chegar. E tem pessoas que estão dispostas a pagar R$70 por isso. Não é meu caso, mas ok. Por isso, desculpa, sou pejorativo. Não, eu dispostos entendi. a pagar pelo estilo do vinho. Não foi Não, eu acho que muitas não. vezes eles não sabem bem a diferença, como o próprio produtor talvez não saiba, porque as embalagens estão cada vez mais bonitas, cada vez mais Rótulos, parecidos né? com os vinhos, né, de vitis vinífera, enfim. E aí a pessoa às vezes compra e fala, nossa, por isso que eu não gosto de vinho, vamos tomar cerveja. E porque estava esperando um vinho de 70. Hoje está cada vez mais difícil, mas um vinho de R$70 consegue te entregar. Tem umas garnachas deliciosas Exatamente. por R$70. Não, tem vinhos portugueses que entregam bem, tem uma série de. Tem brasileiros até. Não. Não. Bota o replay aí. Não fiz isso. Bota o replay aí da câmera, não fiz isso. Nunca. Tiago Mendes, pessoa física. Não o Tiago Mendes, professor, até porque vocês cospem nas aulas. Futuro Master of Wine. Com que periodicidade você bebe? Eu bebo todo dia. Assim, eu abro uma garrafa, minha esposa não bebe, então ela leva 3 a 4 dias na geladeira. Então, todo dia eu tomo uma taça desse vinho. Talvez eu não goste do vinho, então descarte e abro uma outra garrafa. Tem alguns vizinhos que adoram, tem outros vizinhos que não entendem que na minha profissão a gente abre vinho, prova, e às vezes sobra 20 garrafas. Às vezes eu faço uma degustação de 20 vinhos para mandar um feedback para um produtor ou para uma importadora. E aí eu normalmente dou para os vizinhos. Tem alguns que adoram esses vinhos. Eu ia querer ser vizinha eu dele. também, eu ia falar, manda lá em casa. Então, eu te mando o boy. Mas Eu mando o boy buscar. Dos vinhos que eu gosto, normalmente fica ali na geladeira por 2, 3, talvez 4 dias. Pode deixar na portaria que eu pego. Obrigada, viu? Combinado. Agora, o que eu evito fazer, o que eu normalmente faço também é ter no mínimo 2 dias na semana sem beber. Então, se eu tô bebendo sábado e domingo, provavelmente segunda e terça eu não tô consumindo vinho. Ou álcool, como um todo. Bebe só vinho ou você tem outras bebidas que você gosta? Só vinho. Só vinho? Cerveja, eu tomo cerveja, mas eu entendo que 2 long necks me deixam lesado. Então, eu prefiro ficar no vinho. Boa. Boa. Tem alguma uva que é a queridinha, que dá um quentinho no coração? Acho difícil. É igual falar assim, puxa, somente mulher magra, alta, ou sei lá, o que é bonita. Eu acho que todas as uvas têm uma beleza. Eu adoro o Riesling, mas assim, puxa, tá bom. Da onde? Então, a Alemanha, adoro vinho alemão, mas ok. A Áustria tem feito Rieslings maravilhosos. Chile também tem feito alguma coisa. Bonita. Saca? De boa qualidade. A Austrália, então, nem me fala. Então, acho que Riesling é uma, principalmente pela diversidade e a complexidade que ela pode ter. Pinot Noir também pode, mas assim, você já provou um bom agiogírtico feito? Não. Sim ou não? Não. Pois tem a sua beleza, saca? Então eu acho que é muito mais o dia e o momento e a hora do que necessariamente a minha uva favorita. Não tem uma que você fala assim, putz, esse aqui, sempre que eu vejo o rótulo, eu quero provar, ou putz, me desperta. Eu tô muito mais aberto para provar vinhos de regiões e uvas que eu nunca ouvi falar do que necessariamente a mesma variedade, porém de feita em algum formas outro lugar. diferentes. Embora, por exemplo, você pega Chardonnay e tem Chardonnay de altíssima qualidade feito no mundo inteiro, até em Úmbria, por exemplo. Mas entre comprar um Chardonnay da Úmbria, eu estou muito mais interessado em consumir um vinho de uma região e de um país que eu nunca ouvi falar.
É legal isso, que é o leque. Façam isso, tá? Pessoas aí em casa. Diversifica. Se tem uma coisa Sai que da me caixinha. dá vontade de dar na cara, é aquela pessoa que fala assim: ah, não, só tomo Malbec, só tomo Pinot Noir, ou só tomo vinho. Cara, Argentina, não ou do Chile, limite ou da França. nada. É nosso limite. Não se limite, que aí, enfim. Agora, tem algum vinho especial? Sabe assim? Porque eu sei que você já provou muito. Muita coisa. Eu acho que você não deve ter ideia de quantos você já provou na vida, assim. E eu acho que os melhores vinhos que eu provei na vida, provavelmente eu não estava preparado para aquele momento, tá? Isso é fogo. Comum, né? Mas tem algum rótulo? Daí a gente está Que te falando marcou. de rótulo mesmo, ou de produtor, sei lá, como você quiser. Você pensa assim, fala, puta, aquele ali, Marcou. aquele me marcou. Olha, o Adolfo ia dar na minha cara. Nossa, Por com quê? certeza. Porque tem 5 dedos de espuma, desperdicei todo o perlagem do espumante. Chama Ice Cream. Ice Cream de vinho. Não tem o chopp do vinho, tem um Ice Cream do vinho. É isso. Olha, quando eu estava trabalhando para o International Wine Challenge em 2010, como um dos colaboradores que serve vinho, que abre garrafa, fecha garrafa. Então, sempre no final do dia, a gente tem a permissão para degustar os vinhos, os melhores vinhos que o pessoal deu pontuação e tal. Isso foi no ano de 2010. E eu provei um Verdejo, que era um Madeira Verdejo de 1898. Esse vinho me marcou porque, assim, a acidez me fez chorar de tão forte que ela estava. Ainda? Uau! Esses vinhos não morrem, né? Em 200 anos, esses vinhos não morrem. Agora, no International Wine Challenge, a mesa que estava atrás de mim provou um Madeira também. Não tinha especificação da uva, então era totalmente às cegas, mas nós sabíamos que era de 1929. Novíssimo, novíssimo. Uma degustação que me marcou bastante foi numa visita na López Heredias, que é a Vina Tondônia, e eu estava com a Karine Vilela, estava com o Ferraz, e a gente provou, se não me falha a memória, um vinho branco, o branco deles, o Tondônia branco. Sim, que é maravilhoso. Que era 1952, se não me falha a memória. Não sei se era 52 ou 54, mas... Você já imaginou, Ju? Foi. Ela tá até Eu corada. falei, E assim, esse é o tipo de vinho que você acha, puxa, ele já é meio oxidativo, ele não vai durar tanto tempo. Novíssimo. A madeira ainda presente. Novíssimo. Você fala assim, cara... caramba, Isso aqui tá 1952. muito, ultra, vivo. Caraca. Saca? Essas Tem experiências. potencial. Ah, Ai, isso não, não tem é preço. demais, é não isso que tem eu vim preço. proporcionar. Agora, puxa, quando eu visitei shows de Johannesburg, na Alemanha, isso foi em 2019, nós provamos alguns vinhos do início do século passado. Então, tinha a Riesling Shows de Johannesburg, a Grand Cru, 29... Aí pulou para as décadas de 40, 50, 60, 80. E aí a gente fez a degustação da safra atual. A Riesling é aquele poder lindo que dizem, né? De longevidade. De longevidade dela. Tem muita coisa legal. Ai, Eu putz, provei muita coisa pra morrer. eu acho que você provou também na World Wine ano passado, no Experience. A gente provou um Riesling antigão também. Eu acho que tinha uns 30 anos só. Nossa, eu adoro a Ju, porque ela lembra. Ela é minha memória viva, porque eu... Nós provamos. Tava eu, você Deve e a ter Jéssica Tamashiro. Temos fotos, devemos ter foto, porque eu temos. tiro foto por isso. A World Wine tem a habilidade de fazer evento quando eu não estou no país. Eu não consigo ir. Eles têm a habilidade. Parabéns, World Parece que Wine. eles Camila. sabem. Eles Puxa, pegam, a Camila passa a sua agenda e fala, ó, faz Amo a aqui. Camila, meu Deus. Alô, Camila. Que a gente não alinha isso. Agora é tu, né? Sou eu. Tivesse que escolher. Eu sei que quando a gente limita, a gente, enfim, tá? Mas, hipoteticamente. Branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado? É muito difícil, porque cada um tem a sua beleza e seu estilo único. Eu acho que eu beberia champanhe pro resto da minha vida. Assim, espumante pro resto da minha vida. Boa. Saca? Você tem Franciacorta, que tem produtos interessantes. Você tem Trento Doc, que é magnífico, é impossível viver sem. Champanhe tem uma infinidade agora com champanhe grosso. Cada vez mais você descobre coisa nova. Enfim, puxa, espumante pro resto da vida. Agora, Isso. você já... Óbvio, né? Você Até já falei, conheceu- né? Não, Carol acabou de voltar de champanhe. Mais até falei- apaixonada e mais louca do que ela já era por champanhe. Não, mas o que eu falei é que ele sempre menciona nas aulas os lugares. Sim. Que ele Então- vai provando. Ai, Mas você ela tem pode que ir ir. pra champanhe, beber champanhe. Ah, comer Ela é Nossa. rica, né, meu bem? É outro Ricaça. nível. Outro nível. Agora, você, como um grande Estudioso. estudioso do vinho,
já teve a oportunidade de ir para vários lugares, para várias vinícolas, para várias regiões. Tem alguma que você fala assim, eu sei que também é muito difícil de escolher, mas aí eu vou fazer 2 perguntas nessa. Uma região acessível, que as pessoas possam conhecer. Acessível, tá bom. Acessível. Acessível. Pode ser ali, ó, São Roque, tá? E também uma região que você fala assim, cara, essa... Que ela não gosta que eu fale isso, mas essa você tem que conhecer antes de morrer. Mas o acessível, ela deu o exemplo do São Roque, mas às vezes uma região não glamourizada. Sim. Então, putz, aqui produz vinhos animais e, cara, você consegue um valor legal, não necessariamente perto aqui, enfim. Sim. Eu acho que é importante, como todo bom brasileiro, visitar a Serra Gaúcha. Porque eu acho que tem histórias incríveis ali que a gente precisa conhecer, quem está por trás, a família, o sofrimento, saca? Voltando lá pro Pisato, pro Flávio, ele fala, puxa, quando a gente parou de vender uva para Aurora e começou a montar o nosso projeto, foi difícil, a gente pagou multas e tal. Como não simpatizar com o trabalho da Pisato? E como a Pisato tem várias outras vinícolas, a Lídio Carrara mesmo, saca? Os caras eles não medem esforços no investimento para fazer um grande vinho, um grande projeto, deixando de extrair dinheiro para sua própria subsistência para investir no sonho deles, que é a vinícola. Então, acho que visitar a Serra Gaúcha é conhecer muito sobre a cultura brasileira e a cultura de vinhos no Brasil. E eu acho que tem que estar ali no seu checklist de regiões a serem visitadas. Saindo da Serra Gaúcha, eu acho que Priorá é uma das regiões mais incríveis que eu visitei. Vou falar por quê. Primeiro porque você visita diversos povoados que são pequenos e ali você precisa ser hospedado por pessoas, ou na casa das pessoas, ou talvez você vai ficar numa pousada ultra simples. Depois, os produtores, por mais icônicos que sejam, aqui a gente pode estar falando de Clos-Mogador, aqui a gente pode estar falando de Álvaro Palácios. As estruturas são pequenas, são simples, eles estão abertos, tudo que eles querem é pôr vinho na sua frente, sabe? Eles te recepcionam com toda a alegria de ter alguém que veio do Brasil aqui em Priorá. Então, acho que essa é uma região lindíssima e que faz vinhos incríveis se você gosta de vinhos encorpados. E os brancos são magníficos, com potencial de guarda maluco e difíceis de serem encontrados. Então, acho que Priorá é uma outra região incrível para vinhos premium e que é de relativamente fácil acesso se você está ali na zona de Barcelona. Então, você está mais ou menos 3 horas dirigindo, ok? Puxa, do outro lado do continente, eu acho que se você tiver a oportunidade de ir para a Austrália, Clare Valley. Então, você vai entrar em Clare Valley e vai falar assim, eu acho que eu estou na Alemanha, estou perdido aqui pela arquitetura, pela história das pessoas, pelo nome das ruas. Acho que Clare Valley tem um encantamento, assim, saca? Dos vinhos, das pessoas, das histórias, de como as pessoas começaram viticultura. Eu me recordo uma vez quando eu cheguei em Hunter Valley. Nós fomos recepcionados pelo Bruce Tarros. E o Bruce, naquela noite, ele sentou do meu lado e ele contando como o avô dele começou o processo de viticultura e começou fazendo os vinhos. E ele ia contando as dificuldades de fazer os vinhos na região até o momento que eles entenderam as principais variedades e tal. E aí, numa outra vinícola que nós visitamos, que foi a McWilliams, eu me recordo do enólogo falar assim, nós temos um vinhedo aqui chamado Mother Vine, que é aonde vieram os primeiros clones de Pinot Noir da Borgonha antes da filóxera. Uau! Então, nós temos os clones originais e esse vinhedo, a gente exporta esses clones de volta para a Borgonha. Nós deveríamos ter um pedaço da Borgonha. O meu vinho deveria ser considerado. Então, quando você entende as histórias, quando você entende as pessoas por trás, quando você entende as dificuldades, quando você entende o que eles têm ali, isso faz muito mais sentido para você no sentido de entender o vinho, entender a região e ver a beleza da região. É muito fácil você ir para Bordeaux e se encantar com o luxo que tem Bordeaux ou Champagne. É muito fácil você se encantar. Mas você precisa estar de coração aberto para entender a história dos produtores da Borgonha, que às vezes ele tem meio hectare aqui, 0,3 hectare lá, e no total o máximo que ele consegue fazer é 80 garrafas. Aí é o momento que você entende que você não tem o direito de pedir uma degustação gratuita. Você precisa pagar a degustação. Claro, porque ele precisa, ele não pode abrir mão de meia dúzia de taças para você. Então, eu acho que cada região tem a sua beleza e você precisa estar preparado para entendê-las. Mas vá
para Priorat. Eu acho que é uma região lindíssima. Não deixe de visitar a Serra Gaúcha. E aí vai desbravar o mundo, porque eu acho que tem muita coisa para ser explorada e ser conhecida. E somos sortudos, né? Porque, gente, região de... Você já foi em alguma feia? Região de vinho? Porque eu nunca fui. Eu também nunca fui. Tá aí uma coisa que... Cara, e geralmente a gastronomia também acompanha, que é um espetáculo. É porque nas regiões, na grande maioria das regiões, todo mundo cultiva vinha. Eu acho que a Serra Gaúcha é uma exceção no sentido de você tem vinha de um lado, milho do outro, soja em algum lugar. E ainda assim, hoje em dia, a gente vê muito mais vinho. E cada vez está muito mais bonito. Então, eu acho que é isso. Não Mas dá. não me recordo de ter visto uma região feia, não. Uma harmonização. Que assim, putz, essa aqui é a minha favorita. É aqui. Eu normalmente tento entender quem é o meu convidado. As minhas harmonizações são com pessoas, não são com comida. Para mim, qualquer vinho, qualquer pessoa, qualquer vinho, com a qualquer sua comida pessoa? funciona. Então, foi uma conversa que eu tive com a Suzana Barelli. Ela estava me pedindo indicação para vinhos e tal. E eu falei, Su, eu consumo vinho de acordo com a temperatura do meu corpo. Então, para um dia quente, eu quero alguma coisa refrescante. Para um dia mais frio, talvez eu quero um vinho mais encorpado, que pode ser branco e pode ser tinto. Então, acho que está tudo relacionado com como eu me sinto nesse momento. E eu acho que a harmonização funciona muito mais quando você quer agradar a pessoa e quando você quer trazer uma coisa diferente, porque o papo rola e a comida se torna secundária. Então eu penso muito mais em harmonização com pessoas e com lugares do que necessariamente com comida. Mas, bom, acho que vinhos suculentos com uma carne suculenta funciona, não necessariamente tanino. Espumante vai bem com tudo. Essa é a minha regra. Acho que aprendi, acho que foi com ele que eu aprendi, então. Você é cria dele, né? Você é cria dele. Porque ela fala aqui isso o tempo todo. A gente Escovaria sempre... os dentes. Eu falo, não, mas você escovaria os dentes. Eu falo isso pra ela, eu falo, não, você levanta e já quer. Você vê muita diferença do consumo de vinho ou da maneira como as pessoas veem o vinho aqui no Brasil e na Inglaterra, onde você morou tantos anos? Eu vejo porque, infelizmente, no Brasil, vinho é um produto de luxo. Existe uma barreira financeira que limita até onde as pessoas podem consumir vinho. Qual tipo de vinho e quanto de vinho elas podem consumir no ano. Ou no dia, ou na semana, ou o que for. E na Inglaterra, você tem opções ali de vinho de 5 ou 6 libras que está ali no supermercado de boa qualidade. Você tem vinhos muito mais caros nas lojas, nos supermercados. Tem uma oferta muito grande. Você compra de acordo com a sua realidade. No Brasil, você não tem isso. Em alguns lugares da França ou da Alemanha, uma garrafa de água, Pana, por exemplo, pode ser mais caro do que uma garrafa de vinho local. Olha. E no Brasil, isso não acontece. Então, a gente tem uma diferença por aí. E aí, infelizmente, parte dos consumidores de vinhos no Brasil colocam o vinho num pedestal, colocam o vinho num certo status. Então, quando você fala com o consumidor, ele fala, eu adoro um bom vinho. Eu nunca ouvi ninguém dizer que gosta de um vinho ruim. Você tem essa coisa meio clichê, eu gosto de um bom vinho, não, a gente bebe vinho em família e tal. Puxa, como é que a gente acessibiliza o vinho? Eu acho que a primeira maneira de acessibilizar o vinho é tirar o vinho desse pedestal e dessa pose. Então, é tentar consumir de uma maneira onde as pessoas entendam que faz parte do cotidiano delas. Na Inglaterra, vinho faz parte do consumo das pessoas. Elas gostam de regiões clássicas que elas ouviram falar, mas não necessariamente sabem das uvas ou das regiões. Faz sentido isso? Total. Então, eu gosto muito da Inglaterra porque eles tratam o vinho de uma maneira mais corriqueira e com menos formalidade e estão menos preocupados em te impressionar com o vinho e falar do produtor e falar do terroir, quando no Brasil isso é meio que regra. Você precisa demonstrar para o outro que você conhece. Tem que provar. É algo que eu sempre... As pessoas me falam, né? Puxa, eu adoro vinhos, mas eu não sei nada. Eu falo, puxa, eu tenho uma moto, adoro moto, mas eu não entendo nada de mecânico. Eu não preciso entender de mecânica para andar de moto. E eu acho que é a mesma coisa, sabe? Você não precisa entender de vinhos para beber vinhos. Puxa, aprenda o que você gosta, entenda o que agrada o seu paladar e o que alegra a sua alma e segue com essa uva, segue com essa região, segue com esse estilo. Legal, muito bom. E com quem você gostaria de dividir? E aí pode viajar, tá? Pode ser uma pessoa inalcançável, uma pessoa que já morreu, sei lá. Com quem você gostaria de dividir uma garrafa, bater um papo? Olha, eu sou muito afortunado porque eu já tive essa experiência com inúmeras pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
as pessoas que eu admiro no Brasil, constantemente a gente bebe uma garrafa, sabe? A Karine Vilela, 2 ou 3 vezes por ano a gente está abrindo uma garrafa, eu admiro muito ela. Então, eu tenho eu sou afortunado o suficiente para já ter bebido vinho com Os Clark, já ter recebido o Tim Mato aqui no Brasil e bebido vinho com ele. Já fiz isso com inúmeras pessoas. Talvez uma pessoa que eu gostaria de bater um papo e aprender muito com ele é o James Suckling. A maneira como o James fala sobre vinho, puxa, é incrível, saca? Eu acho que eu adoraria entender o ponto de vista dele, a maneira como ele... Por que ele se comunica dessa maneira pro americano? Eu acho que é uma fonte de conhecimento que eu adoraria, honestamente falando. E alguns enólogos, porque cada vez mais que eu falo com enólogo, mais eu entendo que eu não sei nada, porque cada um tem uma receita diferente, chega numa fórmula que você, puxa, bebe de joelhos, né? Então, acho que cada vez mais meu maior interesse é consumir vinhos com enólogos. Vinhos que os enólogos não conhecem, para que eu possa compreender o ponto de vista deles sobre vinhos. Tem algum vinho que não pode faltar na sua adega? Vinhos para o dia a dia. Uma boa Garnacha, um bom Chardonnay, um vinho simples. Eu acho que isso não pode faltar na sua adega. Porque são esses vinhos que tornam uma refeição mais agradável, é com esses vinhos que você recebe as pessoas e começa a introduzir o conhecimento sobre vinhos. Essa história de comprar vinho caro para envelhecer na adega é a maior roubada. Você compra ele quando ele já está maduro. Alguém já fez isso por você. Não gaste a sua adega, a sua eletricidade por 40 anos para beber esse vinho. Porque talvez seu filho beba, talvez sua filha beba, talvez... Sem saber o que tá bebendo. Saber, ou num divórcio levam embora, saca? Não, porque tem aquelas histórias, né? Tem um cara até... Saiu essa notícia aqui. Saiu, foi dar um rolê com a esposa... A adolescente dele de 14 anos, estava lá com os amigos, Minha adega tem baladinha. chave. Compra uma que tem a chave. Aí, pegou um Petrus lá, raríssimo. Nossa, é pra matar. Meu, Abriu com os fizeram amigos. Sangria, com bonito. Ainda acharam uma bosta, no mínimo. Não, acharam horroroso. Ah, não, É gente. isso, é Brasil. Assim, ó, compre uma adega que tem chave. E tenha vinhos que tudo bem. Se alguém abrir, se a sua esposa abrir. Às vezes minha esposa fala, puxa, minha avó tá aqui, minha mãe tá aqui, que vinho eu abro. Eu falo, Camila, todos os vinhos da adega são para serem bebidos. Bebe o que você tiver. Olha que tem pessoa chave. desprendida. Os Olha. únicos vinhos que não estão liberados para consumo são os vinhos da safra de 2007 e da safra de 2012. Que é das crianças. Que é o das crianças, é o que eu espero beber com elas. Eu também. Pronto, temos. acabou. Muito bom. A gente já tá indo pro bate-bola. Tá brincando. Passou muito Opa! rápido. Vou ter que gravar outra. Vamos, Opa, parte quantos 2, você 3. Esqueci o que eu ia falar. Ah, que vinho está... Eu lembro, como vocês se conheceram. A gente conta isso. Ele não assistiu o episódio que a gente conta, né? Qual foi? Da Kelly Bergamo? A gente contou na Kelly, a gente contou no Confra do Filhos. É. Ele não é nosso... É, tá vendo, né, Brasil? A gente dá confiança pra Brasil, pessoa, mas ela você nem tá vendo? ouve. Ele não assistiu Mas o a gente- episódio. Não, A vi gente esses dois te episódios, conta, É verdade, tá? é verdade. Vinho que está na sua lista de desejos. Pode ser um desejo porque você ainda não bebeu ou aquele que você quer repetir a dose. Bom, provavelmente a gente está falando aqui de champanhe. Né? Eu acho que assim, eu tenho uma admiração gigantesca por Krug e eu acho que as safras antigas são as melhores safras, porque a concentração de acidez ali, o potencial de evolução. Então, acho que Krug são vinhos que é uma linha que eu adoro, é um produtor que eu tenho uma admiração gigantesca. O que eles conseguiram galgar é fenomenal. Nine Timber é um outro produtor inglês que eu tenho uma admiração gigantesca. As safras de 2006, para mim, 3 e 6 são as melhores safras, principalmente Chardonnay, Blanc de Blanc. Então, acho que são vinhos, para mim, fenomenais. Um produtor da Borgonha que eu admiro muito e adoraria, se eu tivesse dinheiro, assim, se eu tivesse condição financeira, exatamente, chama-se Dominique Lafon. Dominique, principalmente o voné dele, assim, é fenomenal. Ele dança, a característica aromática é super leve, delicado, floral, rosa, e meia hora depois, quando a garrafa já está acabando, você fala, que merda, deveria ter comprado 2 garrafas, porque meia hora depois o vinho está começando a abrir. Você fala, puxa, consumi antes, mas tudo bem. Então vamos deixar um combinado. Quando você tiver essa grana toda aí, tá? Chama a gente para tomar esse vinho. Ju, você não fez o nível 3 nem o diploma, né? Então resolve isso que eu compro os vinhos. Você viu, né? Vamos lá, bora lá. Você também, diploma. Agora A gente é o resolve. seguinte, a gente vai pro bate-bola.
A gente fala uma ocasião para você e você fala pra gente um vinho para levar. Bate bola, o que o primeiro... Isso não tava no acordo. Tava sim. Eu E não o vi. que não leu na hora E que você tem que ser- assinou Tem que ser o que vier na cabeça. é papum. Papum. Tá bom. Um vinho para celebrar. Champanhe. Um vinho Sempre. pra... Um vinho pra curtir a fossa. Aquele que te dá um abraço quentinho. Excelente pergunta. Um vinho pra curtir a fossa. Existe vinho pra curtir Claro a que fossa? sim. É lógico. Por que você vai curtir a fossa sozinho? Porque você tem que passar, né? A gente passa por momentos bons, tem que passar pelo ruim. Você vai passar por esse momento sozinho? Acho que talvez um Malbec, assim, saca? Pra tentar te levantar, te tirar da fossa. Um empurrão, assim. Te dar um empurrão pra te acordar. Acho que poderia ser Um um caminho. chacoalho. É, um chacoalhão. Um vinho para levar numa festa que tem diferentes níveis de bebedores. Então tem o iniciante, tem o enochato, tem o cara que acha que é fodão. Albarinho de Rias Baixas é sempre uma boa pedida. Porque assim, ele é leve, ele é floral, ele é delicado, tem uma alta acidez. Não tem como não agradar todo mundo. É impossível. Se alguém falar, não gostei desse vinho, você fala, putz, cara, a porta é bem ali, você vira à esquerda e vai embora. O problema é Vaza. você, não o Vaza. vinho. Você e não o vinho. Saca? Rias Baixas, Boa. Adoro. E um vinho pra curtir na praia? Pra degustar na praia? o que você quer ouvir? Rosé? Não. Não. Ué, às vezes você é o cara que... Quer levar o Malbec? Não, Ou quer um é champanhe. Riesling? É espumante. É espumante. Puxa, alta acidez, fresco, complexo. Se a gente vai falando de champanhe, puxa, as notas terciárias não, né? Mas as notas secundárias ali de contato com levedura, de autólise, autolítico, puxa, é incrível. Se tiver Eu uma buscaria ostra, alguma então... coisa salina. Eu buscaria alguma coisa salina. Chama nós. Nesse sentido, saca? Alguma coisa salina. Eu não caminharia para os vinhos brancos, não caminharia para rosé, não caminharia para nada disso. Eu acho que champanhe é um bom espumante com altíssima acidez. Método tradicional, de preferência. Esse aqui. Pisatão. Eu Lindo. acho que talvez para um dia quente, como ele é muito cremoso e volumoso, eu acho que ele pode não ser a melhor opção. Talvez, nesse caso, se eu só tivesse pisato para levar, eu levaria o pisato chardonnay dele, que é corretíssimo, ultra refrescante. Essa seria a minha pedida. Concordo, um pouco mais Um leve. vinho para beber na montanha. Um vinho para beber na montanha. Montanha fria. De É, preferência, friozão. um vinho montanhoso. De encosta. A gente pode voltar para o Prioral, a gente pode entrar em Garnacha de Mentridão. Eu acho que a gente pode estar falando dos vinhos da região de Hermitage, Syrah, de altíssima qualidade em Hermitage. Acho que poderia ser um caminho. Ou os vinhos de zonas vulcânicas, né? Como o sul da Etna, por exemplo. Aqui a Etna normalmente faz vinhos que são um pouco mais leves, volumosos, complexos, mas não tão calóricos, né? Intensos. Muito bom. Complete a frase. Ai, que susto! Meu Deus, você mexeu a cabeça. Encostou no Gente, eu não mexi nada, meu Tem pé um tá espírito aqui, aqui. Sem viu? cacete, tem um espírito. bicho aqui. Desculpa, depois desse surto. Tem um espírito. Não, eu senti um negócio nitidamente no meu pé. Foi horrível. Me deu até uma palpitação. Complete a frase. Em uma palavra. Em uma palavra, tá? Tem que ser Uma palavra. concisa. Vinho combina com... Com pessoas? Vinho não combina com... Excelente pergunta. Vinho combina com tudo. Vinho combina com chocolate, vinho combina com comida, vinho Com combina gente chata. com gente chata. Combina? Porque daí você começa a falar sobre o vinho, né? Você fala assim, meu, como Você esse vinho é bebe muito pra incrível. esquecer o Nem que você chato. fale sozinho, Cara, né? esse vinho é muito incrível, meu. Putz, que pena que você não sabe sobre Tem vinho. nada com, sei lá, nada que não combina com vinho? Meu, vinho já foi pro espaço e voltou e custa uma fortuna. Vinho combina com tudo. Pois é. Petrus foi pro espaço. Combina com tudo. O da GH Moon também, agora não. Combina com tudo. Alguém disse que vinho não combina com alguma Ai, coisa? com gente chata. Não, Eu prefiro não vinho combina- gastar com Nossa gente Senhora, chata. Com gente chata, a gente abre os vinhos mais baratos e Aí econômicos. tem que ser um vinho safado. E economiza. Isso pode ser. Vinho, pra mim, é sinônimo de... De autoconhecimento. É o momento que você para e reflete sobre a vida, reflete sobre o momento, reflete sobre como foi feito, o que aconteceu nesse ano, por que o enólogo caminhou por esse lado e não pelo aquele outro lado. É isso, é autorreflexão. E para terminar essa conversa incrível, participar do Talk foi? É incrível. Aê! Muito
Muito bom! Ti, agora é o seu momento de olhar para sua câmera do amor e mandar um beijo, um abraço para todos os alunos da Enocultura. Dar o seu recadinho para a Ju ir lá logo fazer o 3. Tô indo em agosto. Enfim, é seu Agosto. momento. It's up to you. Primeiro, eu queria agradecer os alunos, o apoio dos nossos alunos que apoiam as nossas iniciativas, os projetos sem fins lucrativos e tal. Desde o começo de 2013, a gente teve um prestígio muito grande pelos alunos e se não fosse a dedicação dos nossos alunos e o apoio dos membros da indústria, aqui a gente tem mais de 30 apoiadores, né? Então, tem a Gran Cru, tem a Mistral, tem a World Wine, tem a Pisato, a gente tem vários parceiros, enfim, Belecave, Wineco e tal. Sem o apoio de toda a indústria, dos nossos alunos, a gente não teria chegado até onde nós estamos nesse momento. Mas, em especial, a minha família me apoiou muito desde o começo. E eu não poderia encerrar esse evento sem falar, Camila, obrigado por todo o apoio, Otto, Bernard. O papai estava viajando muito, mas o papai está aqui. O papai ama vocês. Os perrengues, né? O povo só vê lá na... Só vê o glamour, só vê Tava o glamour. morando em Londres. Só ganhando o prêmio de educador do ano. E a mulher melhor lá escola. segurando as duas. Segurando a onda. O rojão. Boa, Camila. É isso. A gente sabe. Camila, beijo pra você. É isso. Um brinde. Vamos brinde. terminar com um brinde, né? Cheers. Obrigada, tia. Valeu!